Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos na Semana de Gestão do Conhecimento e Inovação. Vou falar um pouquinho, eu sou engenheiro, eu trabalho no metrô há 15 anos e sou coordenador atualmente da área de contratos da Gerência de Recursos e Infraestrutura. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre o que a gente implantou no último ano na gerência, que foi uma metodologia aliada a ferramentas e técnicas para redução de riscos e custos, tanto na parte de planejamento orçamentário, quanto na parte de gestão contratual e na área de contratações também. Então, a gente implantou isso na gerência e aí eu vou mostrar para vocês os resultados que a gente conseguiu obter nesse último ano. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o cenário atual. Então, o que esperar do cenário atual hoje, tanto no Brasil quanto na companhia? A gente tem um cenário de crise política. Então, essa crise política, ela gera uma grande insegurança no cenário político e faz com que as empresas, as companhias tenham que tomar certas ações de governança e de gestão de riscos, tá? E a gente pode perceber que essa insegurança ela afeta tanto a companhia quanto também outros órgãos externos. Então, o que a gente pode perceber é que órgãos externos eles acabam tendo uma fiscalização um pouco mais efetiva. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele fez a implantação do Aldesp, que é um sistema de seletividade. Então, hoje, os contratos eles não são mais selecionados aleatoriamente. Então, uma série de regras que faz com que os contratos sejam selecionados de acordo com os dados que a gente alimenta nesse sistema. Além da crise política, a gente também tem uma crise econômica. Então, a companhia ela está arrecadando menos. E essa crise econômica faz com que a gente precise, tenha que ter certas ações, porque há uma restrição orçamentária dentro da empresa. E essa restrição orçamentária faz com que todas as despesas de custeio elas tenham que ser consideradas para que a gente faça uma gestão mais eficiente. Para isso, é necessário a racionalização dos processos e também uma priorização no planejamento das contratações. Uma outra questão importante são as leis federais, né? Então, hoje o metrô, ele por ser uma empresa de economia mista, ele tem que atender a 8666, que é a lei de licitações, também a lei de pregão eletrônica 10520, e agora há uma nova lei que é a 13330, que a companhia tem até o começo do ano que vem que se adequar, e ela tem um grupo de trabalho que vai avaliar quais que são os quesitos que a companhia irá incorporar em relação a essa nova legislação. Então, o que a gente pode falar sobre o que foi feito? Então, basicamente, a gente fez uma metodologia que teve uma estratégia. Qual que foi essa estratégia para a implantação dessa metodologia? A gente trabalha, anteriormente na gerência, os contratos eles eram feitos de forma independente. Então, eu tinha um grupo de analistas que efetuava a gestão contratual e um outro grupo de analistas que efetuava a contratação. E essa integração ela não acontecia de uma forma tão efetiva. Então, hoje, a gente trata os contratos como um ciclo. Então, eu tenho uma fase preliminar de análise de viabilidade técnica e econômica dos contratos, tenho uma fase de planejamento, depois eu tenho a fase de gestão contratual e a fase de contratação. Essas quatro fases elas se encaixam ali como se fosse um quebra-cabeça e todas elas estão integradas. Então, hoje, um analista ele faz o processo de ponta a ponta. Isso aí faz com que a gente consiga uma melhoria contínua nos processos, porque todos os problemas, todos os riscos, ameaças que foram enfrentadas nos projetos, a gente vai evitar numa próxima contratação, e também as oportunidades a gente vai tentar fazer com que elas aconteçam novamente. Então, é importante que esse ciclo ele seja mantido. E uma outra questão da metodologia é que a gente focou nessa fase preliminar e na fase de planejamento. Então, esses dois pontos são extremamente importantes, porque um planejamento adequado faz com que a gente realmente consiga fazer a contratação no tempo certo, e mais do que isso, a contratação, pior do que você não contratar, é contratar mal. Então, fazer o planejamento adequado ele é fundamental. E Ricardo Vargas, que é um dos precursores de gerenciamento de projeto, ele comenta que o brasileiro ele nunca tem tempo para planejar,
mas sempre tem dinheiro para refazer os projetos. Então, a gente tem que um pouco inverter isso e dar maior ênfase no planejamento. E aí, para que isso aconteça, além da metodologia, um ponto importante que a gente também focou são o quê? São as ferramentas. Então, hoje, as contratações, a gente encara elas como se fosse um projeto. Então, todas as ferramentas de gerenciamento de projeto que a gente tem disponíveis dentro da gerência, a gente as utiliza. Além das ferramentas de gerenciamento de projetos, eu trouxe só para ilustrar, a gente usa, por exemplo, o Canvas. A gente tem um Canvas, lá, um Project Model Canvas, que a gente utiliza para poder, dentro de uma única folha, fazer o planejamento de toda a contratação. Além do Canvas, um outro ponto importante é o sistema de gestão de contratos. Então, na GRI, a GRI desenvolveu um sistema, que é o AG0022, que hoje é um sistema corporativo. Então, todas as gerências da diretoria utilizam esse sistema. Esse sistema só trouxe uma tela para ilustrar, mas isso aí é um dashboard, que esse dashboard ele possibilita com que a gente visualize toda a parte de gestão contratual e toda a parte de contratação também. Aí, assim, além da metodologia e das ferramentas, também é necessário a gente utilizar o quê? As técnicas de uma forma adequada. E aí, quais técnicas utilizar? Há uma série de técnicas que a GRI utiliza e nem todas a gente pode utilizar ao mesmo tempo. Se a gente tivesse recurso disponível para utilizar todas essas técnicas que estão descritas aí, seria o mundo ideal, mas a gente não tem recurso disponível para tudo isso. Então, para cada projeto, o líder de projeto, o coordenador e o supervisor, eles vão utilizar a técnica mais adequada para aquele momento. Então, uma das técnicas que a gente utiliza bastante lá dentro da gerência é utilizar a estrutura matricial. Então, hoje, a gente tem grupos de contratação, e nesses grupos, cada coordenadoria operacional fornece um analista, a coordenadoria de contratos fornece um outro analista, e a coordenadoria técnica fornece mais um analista, e esse GT, composto por três áreas diferentes, tem uma visão melhor do projeto, e é possível que a gente consiga fazer uma contratação melhor. Então, a estrutura matricial é um dos pontos fortes da gerência. Então, além das ferramentas, utilizando essas três, a metodologia, ferramentas e técnicas, durante o ano, dentro da GRI, da Gerência de Recursos e Infraestrutura, a gente conseguiu bons resultados que eu vou mostrar agora. Então, o que a gente conseguiu perceber? Num primeiro momento, houve um amadurecimento das equipes. Então, as equipes trabalhando matricialmente, elas conseguiram visualizar a importância da parte delas dentro do projeto, e as equipes amadureceram. Um outro ponto importante foi o reconhecimento das partes interessadas. Então, as outras gerências já verificaram que a GRI tem contratado de uma forma diferente, de uma forma que está tendo menos retrabalho. Então, assim, o retorno dos materiais que vão para as outras gerências, em termos de dúvidas, está acontecendo de uma forma menor, porque a gente tem conversado mais, e essa integração ela é importante. E aí, com isso, dentro das economias, a gente percebeu que o cenário atual de restrição econômica faz com que a gente consiga melhores preços fazendo novos pregões. Isso foi um ponto que a gente constatou. Uma outra questão é que, planejando da forma adequada, a gente verificou que seria possível otimizar os contratos. Então, foi possível a gente até eliminar alguns contratos, e outros contratos a gente fez uma otimização do escopo, reduzindo o escopo, ou então integrando contratos. Então, foi possível a gente minimizar o número de contratos. E um outro ponto importante foi que a gente sentou e renegociou os contratos mais significativos da gerência para obter uma maior vantajosidade. E aí, assim, nesse período que a gente mediu, de maio de 16 a maio de 17, a gente tinha um orçamento plurianual de 233 milhões de reais. Com essas três questões, fazendo novos pregões, renegociando e reduzindo o número de contratos, a gente conseguiu, em 31 contratos, obter 14,71% de economia, o que representa isso na ordem de 34 milhões. A maior parte das economias aconteceram nos contratos mais significativos da gerência, que seriam os contratos de vigilância, locação de veículos, jardinagem, manutenção e aluguel de imóveis. Nos aluguéis de imóveis, a gente conseguiu, analisando o cenário e a disponibilidade de locação dos edifícios, a gente chegou a conseguir, renegociando os contratos, descontos da ordem de 40%. Então, foram bem significativos.
Então, assim, basicamente, essa economia, a gente pode observar e a gente vai dar continuidade nesse trabalho aí durante o ano. A ideia é sempre a gente aprimorar e a gente percebeu que a metodologia, utilizando a metodologia adequada, com as ferramentas e técnicas adequadas, a gente, durante esse período, conseguiu reduzir realmente os riscos da gerência, e isso aí fez com que ocorresse uma economia nos contratos como um todo, e essa economia foi significativa para a empresa. A ideia é realmente a gente aprimorar essas ferramentas e compartilhar com vocês para que, de repente, outras gerências possam utilizar e até outras gerências possam também oferecer algumas ideias para que a GRI consiga também crescer. Eu vou deixar aqui meus contatos para caso alguém queira depois tirar alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida, ou então até mandar alguma sugestão relacionada a essa atividade. Bom.